Boa noite, a paz do Senhor. Cumprimento a igreja, a banca, todos presentes. O tema da minha ministração é Deus faz coisas extraordinárias em dias comuns, amém? Quem crê que Deus vai fazer coisa extraordinária hoje? E o texto base dessa ministração está num texto bastante conhecido, que está no livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, verso 35, que Jesus acalma uma tempestade, amém? Eu gosto muito, eu tô lendo na versão King James, mas como é uma passagem bastante conhecida, acho que é fácil de acompanhar. E o título começa, Jesus acalma uma tempestade. Eu gosto muito também do título que está no livro, que está na Bíblia, a mensagem, que fala que o vento virou brisa. E quem quer que o vento vai virar brisa nessa noite? E o texto começa no verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-nos consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E eles estavam na parte detrás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhes, mestres, não te preocupas que pereçamos? E ele se levantou-se e repreendeu o vento e disse ao mar, paz, aquieta, e o vento cessou. E houve grande calmaria. Amém? O texto começa falando naquele dia. Que dia? Um dia normal, um dia comum, um dia que Jesus passou o dia ensinando. E ele faz um convite. Ele pegou os discípulos, né? Agora vamos para a prática, né? Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado, só que o texto fala, mas sendo já tarde. O sendo já tarde, ele dá a sensação que o quê? Que o dia está indo embora, que o tempo está indo embora, que o tempo está passando, o ano está passando, e não aconteceu nada na minha vida. O texto, o Marcos, ele faz essa menção, sendo já tarde, mas não foi Jesus que disse para ele que já era tarde. Foi Marcos, quando ele recebe o convite, ele faz, sendo já tarde. Mais tarde para quem? Para ele, a gente chega aqui e fala, o dia já está indo embora, já estamos no final do ano, e eu não vejo nada acontecer na minha vida. Eu não vejo acontecer nada, as promessas de Deus que Ele falou para mim, ainda não aconteceu. Talvez você chegue aqui e fala, já é tarde para eu mudar de trabalho, já é tarde para eu fazer uma faculdade, já é tarde para eu conseguir a minha casa, já é tarde para eu casar, já é tarde para eu ter uma família, o tempo passa, eu já tenho 30, 40, 50 anos, 60 anos, e não vejo as promessas de Deus que Ele cumpriu para mim acontecer na minha vida. Mas é tarde para você, porque quando acaba o meu tempo, o seu tempo, entra o tempo do Senhor, amém? Entra o tempo do Senhor, agora eu vou fazer na sua vida, porque acabou o seu tempo. Agora eu vou atuar porque você estava com o seu tempo. Quando você está usando o seu tempo, eu não consigo agir. Mas quando quando acaba o seu tempo agora, eu vou fazer uma obra maravilhosa na sua vida, amém? E Jesus, ele faz o convite, passemos para o outro lado. Ele faz o convite, passemos para o outro lado, para outra margem. Ele fala, eu quero levar vocês para outro nível de fé. Eu quero levar vocês para viver o sobrenatural. Eu quero levar vocês para comer o que ainda vocês não comeram, para experimentar o que vocês ainda não experimentaram, para acessar coisas que vocês ainda não acessaram, porque na margem, no raso, eu não vou conseguir fazer nada, no raso eu não faço nada. Você não vai ver milagre no raso. Eu preciso que você vá para outro lado, para outra margem, para experimentar ainda o que vocês não viveram. E ele faz esses convites, e o interessante é que ele garante. Ele é o único que garante, passemos para o outro lado. Eu estou dando uma garantia, que você vai chegar no outro lado. Ele é o único que pode fazer essa garantia. Passemos para o outro lado, chegar no outro lado. Ele faz esse convite, para vocês viverem o que não viveram. E a Bíblia fala que os discípulos, eles entram naquele barco, e começa e faz a navegar, e navega. E a Bíblia fala que de repente... o vento impetuoso, o mar, e a Bíblia fala que começa a entrar o quê? O texto fala que a água enchia no barco, mas ao mesmo tempo ela não transbordava. Por que ela não transbordava? Porque o meu Deus e o seu Deus, Ele dá limite às ondas do mar. Então se Ele pode dar limite às ondas do mar, por que Ele não pode dar limite para o seu problema? Se Ele dá limite às ondas do mar, se Ele dá limite... ele estava no meio do mar e poderia fácil encher aquilo ali. Mas Ele dá limite, Ele fala, estou dando limite para o seu problema. O seu problema foi até hoje o seu problema. Esse problema que você chegou, ele não vai passar.
Ele vai até aqui. Porque ele fala, porque eu sou o dono do... Eu mando no mar, eu comando tudo. E a Bíblia fala que os discípulos começam a ficar o quê? Ficar nervosos com aquilo ali. E você fica imaginando, um barco que passou o dia todo servindo de púlpito para pregar o evangelho, Jesus passou o dia ensinando, ele ia naufragar? Você acha que o que você faz na obra de Deus, tudo aquilo que você faz é em vão? Não é em vão, não é em vão. Você não vai morrer, você não vai naufragar, sua família não vai naufragar, o seu casamento não vai naufragar. Em nome de Jesus, não vai naufragar porque Ele é fiel. Ele promete. Ele promete. E os discípulos, e o interessante, que o texto fala, é que Jesus está dormindo no almofado, no travesseiro, como você chama. O travesseiro é para mim e para você. Mas os discípulos estão com o remo na mão, está tudo invertido. Jesus no travesseiro, o discípulo com o remo na mão. Por quê? Porque é para a gente descansar na tempestade. Quando a gente mostra aquela imagem que Jesus dormindo, é para você descansar na tempestade. Mas você fala, mas Jesus está no meu barco. Não adianta ele estar no meu barco se ele não está no controle. Os discípulos estavam no controle. Mas você fala, mas o barco é meu, mas eu sou experiente, mas eu tenho idade. Não adianta isso, ele tem que estar no controle da sua vida. Ele tem que estar no controle. E a Bíblia fala que eles começam a ficar desesperados. E não tem mais jeito, agora eu vou chamar o mestre. A Bíblia fala que eles vão lá, chega até o mestre, se aproxima do mestre. Tempestade às vezes na nossa vida é para a gente se aproximar do mestre. A tempestade é para vezes para você se aproximar. Ele chega no mestre e fala, mestre, vou morrer, mestre. E a Bíblia fala, nós estamos perecendo. Em outras palavras, mestre, meu casamento está acabando, o meu ministério, mestre, eu estou querendo desistir. E a Bíblia fala que ele desperta. Você pode ver barulho de vento, barulho de tempestade, o barulho que for, não acordava o mestre. Mas sabe o que despertou o mestre? A sua voz. A sua voz tem o poder de acordar o mestre. A sua voz tem o poder de acordar o mestre. A Bíblia fala que ele se levantou. Quando ele levanta é para mudar. Quem crê que ele está mudando? Quando ele se levanta é para mudar, não importa a sua situação. Ele levanta em uma palavra, a Bíblia fala. Uma palavra ele faz. Ele chega e fala, aquieta vento e acalma o mar. Eu nunca vi você falar que vento tem ouvido, que mar tem ouvido, mas o mar obedece. Fala, você tem poder na sua voz. E a Bíblia, uma palavra. Isso é para você entender o poder da voz, o poder que a voz tem. A Bíblia fala, quando a gente fala, a nossa saliva ela tem partículas. E essas partículas, a mesma partícula do DNA que tem a nossa voz, na nossa saliva tem o sangue. Como o sangue tem vida, a sua voz tem vida. A sua voz tem vida. A sua voz tem vida. E você sabe que o exame DNA que é usado, o exame DNA, ele é usado para teste de paternidade. Você tem um pai. Você tem um pai. Em nome de Jesus, você tem um pai. Talvez você tenha chegado aqui e fala bem assim, eu tenho saudade do meu pai, por alguma infelicidade eu perdi meu pai. Eu não tive o amor de pai, perdi meu pai, me sinto... Mas Jesus fala, eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. E às vezes você fala o seguinte, quando a gente nasce de Deus, você agora não carrega só o seu DNA, você carrega o DNA divino. Você agora, o seu DNA, agora tudo que você tem é celestial. Você tem poder agora, em nome de Jesus. Você tem poder para chegar para esse problema que você está enfrentando e falar, aquieta, acalma-te, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, essa condição, nós somos filhos, Pai. Nós somos filhos e herdeiros, Senhor. Em nome de Jesus. Essa condição que nós estamos passando hoje, ela não nos define, Senhor. Porque nós somos filhos. Filho da promessa e filho tem direito, Senhor. Em nome de Jesus. Então, meu Deus, faz um milagre, Senhor. Essa pessoa tem pai, chama ele de pai, ele quer intimidade, chama ele de pai, eu não sei como é que você chama, aba pai, paizinho, mas chama ele de pai, ele quer intimidade nessa noite, em nome de Jesus, amém? E eu agradeço a oportunidade.